Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios lá do livro de semana passada, tá? Primeira questão era a questão 6, da página 324. Dizia assim, ó: o glifosato possui estrutura molecular indicada abaixo. Tcharam. Qual dos átomos presentes na molécula de glifosato não consegue obedecer à regra do octeto? A regra do octeto é aquela que fala que o camarada tem que ter 8 elétrons na última camada para poder estabilizar, né? E aí a gente viu que tem algumas exceções. Como é que a gente vai verificar quem aqui obedece à regra do octeto ou não? Seguinte, nas ligações, quando você vira um elemento com o outro, por exemplo, vamos supor aqui, ó, eu tenho o hidrogênio e aqui outro hidrogênio. Toda vez que vocês virem um traço de uma ligação simples, o que esse traço quer dizer? Quer dizer que eu tenho dois elétrons sendo compartilhados. Nessa ponta eu tenho um elétron desse camarada e nessa ponta eu tenho um elétron daquele outro camarada, do outro elemento. Cada traço quer dizer que eu tenho um elétron numa ponta, um elétron na outra. Ou seja, cada ligação simples dessa, eu tenho dois elétrons sendo compartilhados. E aí, se você olha na estrutura das ligações, deixa eu só mudar a cor. Se você olha na estrutura das ligações, olha o que acontece com o fósforo. Ele tem 1, 2, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ao todo, ele tem 10 elétrons sendo compartilhado. Então, eu já sei que o elemento fósforo, ele não obedece à regra do octeto, tá? Guardem aí, ó, o fósforo, ele não obedece à regra do octeto. Então, aqui, já dá pra gente matar alguém? Dá. Letra C e letra D. Agora, se você olha o elemento hidrogênio, foi uma das exceções que eu disse na semana passada. O hidrogênio, ele imita a configuração eletrônica do elemento gás nobre, hélio. Ele se estabiliza com dois elétrons. Repara que esse hidrogênio tem o dele mais um compartilhado. São dois elétrons, ou seja, exceção à regra do octeto. Ele não precisa ter 8 para estabilizar. Então, aqui, nessa molécula, quem não vai obedecer ao octeto vai ser o fósforo e o hidrogênio. Letra E. Questão 9 da também 324. Aqui eu já coloquei até o esboço da tabela periódica. Fala assim, ó, considere as seguintes informações sobre os elementos X, que a gente não sabe qual é, não tem elemento X, tá? X aqui é uma incógnita, e o O, que é o oxigênio. Então, o oxigênio, número de elétrons na última camada, 6. Período 2. O oxigênio está aqui, ó. 16 ou 6A, realmente são 6 elétrons na última camada, e o segundo período quer dizer que ele tem duas camadas, né? Então, aqui está o oxigênio. O elemento X está, ele diz aqui, o número de elétrons da última camada são 4. Se ele está me dizendo que são 4, é porque esse elemento X se encontra, provavelmente, nessa família aqui, ó, onde todo mundo tem 4 elétrons na última camada. E, como ele fala para mim que é o segundo período, se eu fizer aqui, ó, a batalha naval, o número do período e o número da camada, o número da família, eu vou achar o elemento carbono. Então, eu sei que o elemento X é o carbono, que tem 4 elétrons na camada de valência. A combinação de carbono e oxigênio pode formar substâncias não iônicas e gasosas a temperatura ambiente e pressão ambiente, né? As fórmulas dessas substâncias são, eu tenho que olhar aqui qual das opções vai me dar estruturas onde tem carbono e hidrogênio. Só me sobra a letra B, porque aqui tem nitrogênio, tem enxofre, aqui também tem enxofre, nitrogênio, e o elemento X é carbono. Então, tem o monóxido de carbono e o gás carbônico. Ambos são substâncias gasosas a temperatura e pressão ambiente, tá? Letra B. Questão 10. Boa essa questão. Lá da Unicamp. O medicamento de sulfiram, cuja fórmula estrutural está representada a seguir, tem grande importância terapêutica e social, pois é usado no tratamento do alcoolismo. A administração de dosagem adequada provoca no indivíduo grande intolerância a bebidas que contenham etanol, que é o álcool de bebidas alcoólicas.
No terceiro ano, a gente vai estudar essa questão de nomenclatura do etanol, álcool etílico, etc. Então, aqui eu tenho uma molécula orgânica, ele desenhou para mim a fórmula estrutural, quando ele desenha as ligações, né? Lembra vocês, cada traço quer dizer que eu tenho um elétron de um lado e um elétron do outro, um par de elétrons sendo compartilhado. E aí ele quer na letra A a fórmula molecular de sulfiram. Fórmula molecular é aquela resumidona. Então, aqui eu tenho que ver quantos carbonos eu tenho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então, vai ser C10. O número total de hidrogênios, quando você contar todos os hidrogênios aqui, você vai contar 20 átomos de hidrogênio. O número total de nitrogênios, eu tenho um aqui e outro aqui. Então, N2. Isso é fórmula molecular. Você diz qual elemento tem e em que quantidade. Número total de enxofres, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de enxofre. Então, aqui, ó, 4. Como é uma molécula orgânica, a forma correta é primeiro carbono, depois hidrogênio e depois elementos diferentes. Como vocês não viram isso ainda, né, isso é matéria de terceiro ano, se vocês trocarem as posições, eu não dou como errado, tá? Porque a gente ainda não viu isso, que a matéria é de terceiro ano. Mas a forma correta é primeiro carbono, depois hidrogênio, depois outros elementos na ordem de eletronegatividade, nitrogênio e enxofre. Na questão B, quantos pares de elétron não compartilhado existem nesta molécula? Pares de elétrons não compartilhados, ó. Eu tenho um par de elétrons aqui no nitrogênio. Eu tenho 2 pares aqui no enxofre. Aqui também, 2 pares não compartilhados. Como é que eu sei isso? Ó, o nitrogênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, então tem um par aqui sobrando, 7 e 8. Lembra que a regra do octeto. Então, aqui tem um par. Esse enxofre, ele tem 1, 2, 3, 4, para obedecer o octeto, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem 2 pares aqui. Um par, 2 pares. Esse enxofre também, 1, 2, 3, 4. Então, 5, 6, 7, 8. Também tem 2 pares aqui. Ao todo aqui 5. Vamos ver o restante. O carbono, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não tem par de elétrons sobrando nele. O enxofre aqui, esse enxofre, 1, 2, 3, 4. Então, 5, 6, 7, 8. Mais 2 pares aqui sobrando. Deixa eu ver. O nitrogênio, 1, 2, nessa ligação. 3, 4, 5, 6 elétrons. 6 elétrons, então ele tem um par de elétrons aqui sobrando para completar o octeto. Mais um par sobrando. Os carbonos todos não vou ter. Mas onde? Esse enxofre aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 2 pares de elétrons sobrando para poder completar o octeto do enxofre. Então, quantos pares de elétrons não compartilhados que estão sobrando? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pares de elétrons que não estão fazendo ligação, eles estão sobrando, eles estão não compartilhados, tá? C. Seria possível preparar um composto com a mesma estrutura do disulfiram, no qual os átomos de nitrogênio fossem substituídos por átomos de oxigênio? Responda sim ou não e justifique. Não tem como isso acontecer, porque a valência do nitrogênio é diferente da valência do oxigênio. O nitrogênio está no grupo 5A, então ele tem 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elétrons na última camada. Se ele já tem 5, então ele vai compartilhar 3 vezes para poder ter 8 elétrons, para obedecer o octeto. O oxigênio, ele está no grupo 16 ou 6A, ou seja, ele já tem 6 elétrons na sua última camada. O que ele vai fazer? Ele precisa fazer 2 ligações para poder obedecer o octeto. Como é que ele pode fazer essas ligações? Ele pode fazer ligação, sim, 2 ligações simples, ou ele pode fazer uma ligação do tipo dupla, igual o nitrogênio. Ele pode fazer uma ligação tripla, ele pode fazer uma dupla e uma simples, assim, ó, melhor desenhar.
O nitrogênio tem que fazer 3 ligações. Ele pode fazer 3 ligações simples, que é o caso aqui, ó, ele faz 3 ligações simples para obter o octeto. Ele pode fazer uma ligação do tipo dupla e uma simples, ou ele pode fazer uma ligação do tipo tripla. A questão é a valência dele, ele já tem 5. Então, tem que arrumar um jeito de ter mais 3 para poder obter o octeto. Então, ele sempre vai precisar fazer 3 ligações, ou 3 simples, uma dupla e uma simples, ou uma tripla. Já o oxigênio já tem 6, ele só pode fazer 2 ligações. Ou ele faz uma ligação do tipo dupla, ou ele faz 2 ligações do tipo simples. Então, não tem como eu substituir o nitrogênio pelo oxigênio, porque as valências são diferentes. A necessidade de elétrons dos dois são diferentes, tá? Questão 11 da FUVEST. Reescreva as seguintes equações químicas utilizando a estrutura de Lewis. Estrutura de Lewis é aquela que a gente faz com bolinha, desenha os elétrons da última camada. Ele fala aqui, fórmula eletrônica em que os elétrons de valência são representados por símbolos. Ou você coloca a bolinha, né, dos elétrons, ou você coloca o xizinho. Você desenha os elétrons da última camada, tá? Isso é a fórmula de Lewis. Então, aqui na equação eu tenho gás hidrogênio com flúor, obtendo 2 moléculas de HF. O que a gente vai ter na estrutura de Lewis ou fórmula eletrônica? Essa molécula H2 é essa aqui, o hidrogênio com seu único elétron, compartilhando a ligação, isso aqui é compartilhado, tá? A ligação com outro hidrogênio. Como é que eu sei que cada hidrogênio tem um elétron? Olhando aqui, o hidrogênio, o número de elétrons de valência, 1. Então, um elétron desse cara, um elétron desse. Eles compartilham, cada um fica com 2, porque o hidrogênio não obedece o octeto. O flúor tá aqui, o número atômico 9, mas o número de elétrons da camada de valência, da última camada, são 7. Então, esse flúor aqui, que a molécula é F2. Esse flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui são os elétrons dele. Para obter o octeto, ele vai compartilhar uma única vez com outro átomo de flúor, que também tem 7. Então, ambos ficam com 8. Que vai obter 2 moléculas de HF. Olha o F aqui, o flúor, com seus 7 elétrons, compartilhando uma única vez com o hidrogênio. Só que eu vou ter 2 moléculas dessa compartilhando os elétrons, tá? Na letra B, HF com água. Então, vamos lá. O hidrogênio tem um elétron seu e ele vai compartilhar uma única vez com o flúor. Aqui, rola um compartilhamento. O flúor tem 7 dele, mais um compartilhado, 8. O hidrogênio não obedece à regra do octeto. A molécula de água, olha o oxigênio aqui, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na sua última camada. Se ele já tem 6, para obter o octeto, vai compartilhar 2 vezes, né? Então, ele compartilha uma vez com o hidrogênio aqui e outra vez com o hidrogênio aqui. Quantos pares de elétrons ficam sobrando? 1 par, 2 pares de elétrons. No flúor, eu tenho 3 pares de elétrons sobrando, não compartilhado. E aí, o que vai acontecer? Esse átomo de flúor, ele é extremamente eletronegativo. Como assim eletronegativo? Ele atrai os elétrons dessa ligação para próximo dele. Lembra lá que eletronegatividade é a força com que o elemento atrai os elétrons da ligação para próximo dele. Como esse elemento é o mais eletronegativo que tem, ele vai praticamente roubar esse elétron para ele. Quando ele rouba esse elétron para ele, ele fica com carga negativa. E ao contrário do hidrogênio, que fica com carga positiva, porque perde esse elétron. E aí, olha o que aconteceu aqui, o flúor, ele vai virar o fluoreto, que a gente chama de fluoreto. Por quê? Ele tem os seus 7 elétrons, que já eram dele, né, no seu estado fundamental, mais um que ele roubou do hidrogênio, que ele pegou para ele. Eu tenho o fluoreto. E, em contrapartida, esse hidrogênio ele está carente de elétrons. Olha, ele tem carga positiva. Elétron tem carga negativa. Olha o que acontece com a água. A água tem 2 pares de elétrons sobrando. Aí o que a água vai fazer? Fala assim, hidrogênio, vem para cá, que eu tenho um elétron sobrando. Eu tenho um par de elétrons sobrando. Então, esse H+, ele vem para a molécula de água
e compartilha os seus elétrons, ó, que está sobrando. No caso, ele pegou esse par de elétrons aqui que está sobrando e fez a ligação com o hidrogênio, formando aqui um cátion que a gente chama de cátion hidrônio. Esse cátion hidrônio se estabiliza com esta carga do fluoreto, tá? Que aqui desenho assim, ó. Na equação, tá aqui, ó, íon hidrônio com o fluoreto. Isso aqui se estabiliza, tá? Esse cátion com esse ânion. Letra C. 2 átomos de sódio sem carga nenhuma. O elemento sódio, metal vai sempre querer perder elétron. Ele só tem um elétron na sua última camada. Se ele já tem um na última camada, ele vai querer mandar vazar esse elétron. Então, aqui, ó, 2 átomos de sódio com seu único elétronzinho. O flúor, aqui na molécula de F2, cada flúor a gente já viu aqui que são 7 elétrons, né? Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para o octeto, ele vai compartilhar uma única vez e ficar com 8, assim como outro átomo de flúor também. Nesse caso aqui, eu tenho 2 átomos iguais. Quem é mais eletronegativo? Nesse caso aqui, ninguém. Ninguém é mais eletronegativo que ninguém. Então, ninguém vai atrair os elétrons da ligação para próximo de si, tá? O que vai acontecer? Nesse caso aqui, eu formei o cátion Na, que ele vai querer perder esse elétron, ele vai mandar vazar esse elétron. E aí, eu tenho 2 átomos de Na para um átomo de flúor. Um átomo de Na, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse átomo de Na, ele vai espontaneamente doar o seu elétron para o átomo de flúor, formando o Na+, e o F-. Isso aqui é uma coisa só, tá? Não fica 2Na, fica 2NaF, tá? 2 fluoreto de sódio. Parece que é 2Na aqui, mas não. É 2 vezes isso aqui tudo, ó. Ok? Que é um sal. A última, eu tenho HF com amônio. O que vai acontecer com o HF? O H e o F vai compartilhar uma única vez aqui, ó. Pá. Compartilhou uma única vez para estabilizar, né? O hidrogênio estabiliza com 2, o flúor estabiliza com 8. Aí aqui eu tenho a amônia, ó. Eu tenho NH3. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na sua última camada. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 elétrons são dele, do nitrogênio. Para obter o octeto, ele vai compartilhar 1, 2, 3. Que aí ele vai ficar com os seus 5 mais 3 compartilhados, 8. E esse par de elétrons aqui, ele sobra. Tenho esse parzinho de elétrons aqui sobrando. Elétron tem carga negativa. Então, eu tenho uma carga negativa aqui sobrando, uma nuvem de elétrons sobrando. O que vai acontecer? O hidrogênio, o flúor é o elemento mais eletronegativo que a gente conhece. Ou seja, eletronegatividade quer dizer o seguinte, ó, quando ele faz o compartilhamento com qualquer outro elemento, ele praticamente rouba esse elétron da ligação covalente para ele. Então, quando ele rouba esse elétron, ele fica com carga negativa, que é aqui o meu fluoreto. Ele tem os seus 7 mais um que ele roubou, fluoreto. E aí, o que vai acontecer com o hidrogênio aqui? Ele perde esse elétron e fica com uma carga positiva, ele fica carente de elétron. Carga positiva vai facilmente se atrair por par de elétrons sobrando. Esse par de elétrons da amônia fica ali sobrando e fala assim, ó, vem para cá que eu tô com par de elétrons sobrando. Esse hidrogênio faz a ligação com esse par de elétrons para se estabilizar. E aí eu tenho um cátion com um ânion que se estabiliza, formando aqui, no caso, um sal, tá? Agora a gente vai para a página 327, que dizia assim, questão 1, né, do 1 ao 5. 2 elementos químicos A e B apresentam números atômicos iguais a 13 e 16. Tu tem que olhar a tabela periódica. O A vai ser o alumínio, metal, e o B vai ser o oxigênio, A metal. O número atômico 16, então não é oxigênio não, perdão. É o enxofre. Vou pegar a canetinha. O elemento B vai ser o enxofre. É na família do oxigênio, né? Tá logo abaixo do oxigênio, respectivamente. Ao reagirem entre si, eles formam um composto iônico de que tipo?
O alumínio, que é o metal, ele tem 3 elétrons na sua última camada. Quando ele perde esses 3 elétrons, que o metal sempre vai querer perder, ele vai ficar com carga mais 3. O enxofre, que é o ametal da história, ligação iônica tem que ser metal com ametal. Ele tem 6 elétrons na sua última camada. E aí, para estabilizar, se ele já tem 6, ele ganha 2 elétrons para atingir o octeto. Então, quando ele ganha, a carga dele fica menos 2. Se eu tenho aqui o alumínio carga mais 3 e o enxofre menos 2, lembra que as cargas eu faço cruzado. Qual vai ser a carga aqui? Eu vou ter alumínio, como o ânion é 2, menos 2, alumínio 2. E o enxofre, como aqui é mais 3, aqui vai ser 3. Eu faço cruzado. A carga do cátion vira do ânion e a carga do ânion vira a quantidade do cátion. Então, aqui vai ser Al2S3. O Al é o elemento A. Então, vai ficar A2, B, que é o S, 3. Qual é a opção? Letra D. Questão 2. Considere uma ligação química entre os compostos A e B de número atômico 9 e 12. Número atômico 9 é o elemento flúor. Então, o A eu já sei que é o flúor. Número atômico 12 é o magnésio. Então, eu já sei que B é magnésio, respectivamente. Assinale a afirmativa correta. O elemento B é muito eletronegativo. Exatamente o contrário. O elemento A, que é o mais eletronegativo que a gente conhece, que é o elemento flúor. O elemento B ele não é eletronegativo, pelo contrário, né? Ele vai querer doar os elétrons, ele não vai querer atrair. Ele é metal, ele sempre vai querer doar elétron. O flúor não, ele tem o dele e vai querer atrair mais elétron. Então, o B é o A que é muito eletronegativo, não o elemento B. Questão B. A ligação entre eles produzirá um composto B2A. A ligação entre eles vai formar o seguinte, ó, o elemento magnésio, ele tem 2 elétrons na sua última camada. O flúor, ele já tem 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como ele já tem 7, ele vai querer ganhar só 1 para estabilizar, ficar com 8. Só que o magnésio tem o outro elétron para doar. Então, vem outro átomo de flúor com também seus 7 elétrons para ganhar esse elétron que é doado. Aqui eu poderia ter feito com as cargas também, mas eu quis fazer com a estrutura de Lewis. Vou separar isso aqui. Eu quis fazer com a estrutura de Lewis, tá? Mas eu poderia fazer com carga Mg mais 2, né? Ou 2 mais, flúor menos 1 ou 1 menos, e fazer as cargas trocando. Mas aqui eu quis fazer desenhando a estrutura. Então, o Mg é o elemento B e o F é o elemento A. Então, fica B, o metal bem na frente, A2. Fica BA2, não B2A. Letra B está errada. C. O último elétron do composto A tem configuração 3s2. Negativo. O composto A é o flúor e o flúor, a sua última configuração vai ser P5, tá? Não vai ser 3s2. Quem vai ser 3s2 vai ser o elemento magnésio, não o elemento flúor. C também está errada. O composto B é um halogênio. O composto B é um halogênio? Não. Quem é um halogênio é o elemento A. O flúor é um halogênio. Agora, o elemento B é metal alcalino terroso. Também está errada. A ligação entre eles será do tipo iônica. Sim, porque eu tenho um metal, que é o Mg, com um ametal. Metal com ametal, a ligação é do tipo iônica. Se a gente começasse da letra E para baixo, né, para cima, já dava para ver que as outras estavam erradas. Então, a ligação vai ser do tipo iônica, metal com um não metal. Questão 3, da página ainda 327. Um aluno quer escrever a fórmula do composto binário que se forma entre o magnésio e o fósforo. Já vou desenhar aqui o magnésio. Magnésio. Olha na tabela periódica, magnésio grupo 2+, grupo 2A, né? Vai formar carga 2+. E o fósforo? O fósforo está na família 15. Família 15. Então, ele vai querer ganhar 3 elétrons. Vai ser 3 menos.
Para escrever a fórmula, ele seguiu algumas orientações. Assinale a alternativa em que ocorreu erro conceitual na orientação. Então, aqui ele quer o item errado. Vamos lá. O magnésio está no grupo 2, ou 2A, e forma íons com carga mais 2. Correto. O fósforo está no grupo 15, ou 5A, tem que olhar a tabela, e forma ânion com carga menos 3. Correto também. Como os compostos são eletricamente neutros, os íons devem se combinar de modo que as cargas se neutralizem. Sim, eles devem se combinar conforme as cargas se neutralizem. Como assim? Aqui é a carga mais 2 e aqui é a carga 3 menos. Eles precisam se neutralizar. Isso só acontece quando a gente faz cruzado. Como? Eu vou ter Mg, que o metal vem na frente, carga oposta, quantidade do Mg. Fósforo, carga oposta, que é o mais 2, quantidade do fósforo. Então, fica Mg3P2, trocando as cargas para eles se neutralizarem. Agora, aqui eu tenho 3 cargas 2 mais, ó. Imagina você, mais 2, outro mais 2. Isso vai me dar um total de mais 6. E o fósforo, menos 3, menos 3. Coloquei 2, ó, porque são 2 fósforos. Menos 3 com menos 3, menos 6. As cargas opostas se neutralizaram. Mais 6 com menos 6 vai dar 0. Então, a letra C está correta. São necessários 2 íons Mg para produzir carga mais 6 e 3 íons P mais 3 para produzir carga menos 6. Exatamente o contrário, né? A gente acabou de fazer essa questão aqui, eu nem tinha lido ela antes. Exatamente o contrário. Eu preciso de 3 magnésios, 3 cátions de magnésio, e eu preciso de 2 cargas de fósforo para eu ter o menos 6. Então, aqui é o nosso item errado, letra D. Questão 4. Em uma substância iônica, o número de elétrons cedidos e recebidos deve ser o mesmo. Assim, em uma fórmula de óxido de alumínio, esse número de elétrons é igual a... Então, o número de elétrons do alumínio, óxido de alumínio, né? Ele já me deu aqui, ó, o grupo do alumínio, 3A, e o oxigênio, 6A. Então, eu já sei que o alumínio tem 3 elétrons na sua última camada. E o oxigênio, como ele está no grupo 6A, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. O oxigênio, para estabilizar, ele vai ter que ganhar 2, né? Então, aqui, ó, vieram 2 elétrons para cá. Agora, ele tem 6, mais 2 que ele ganhou, 8. Esse alumínio já doou o que precisava, doou 2 aqui. Só que ele tem que doar esse terceiro elétron. Então, o que vai acontecer? Vem outro átomo de oxigênio, com também 6 elétrons. Como são 6, ele vai precisar ganhar 2 para estabilizar. Então, aqui vem um elétron para cá. Só que agora, esse alumínio está estável, porque perdeu os 3 que precisava, né? Só que esse oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem que vir outro elemento para doar. Quem é que está doando? Nessa situação aqui, é o alumínio, com também 3 elétrons. Todos os átomos de alumínio precisam ser iguais. E vai doar um elétronzinho para esse oxigênio. Agora, ele tem 6, mais 2 que ganhou, 8. Só que o alumínio precisa doar esse par de elétrons aqui, senão ele não estabiliza. O que vai acontecer? Outro átomo de oxigênio, tem que ser a espécie que vai receber, então, nesse caso, é o oxigênio, com também 6 elétrons. E aí, ele vai ganhar exatamente esses 2 aqui, ó, para se estabilizar. Ele pode ganhar esses 2, né? Porque ele tem 6 mais 2, 8. Então, voltando à pergunta, a fórmula, o número de elétrons, né, que foram cedidos e recebidos. Aqui, quantos elétrons foram cedidos? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, item, letra E. Item 4, né, letra E. E a última lá da Cefet, ó. O sal de cozinha é uma mistura de alguns sais. O constituinte principal é o cloreto de sódio. Cloreto de sódio, NaCl. Tem que saber esses nomes, tá? Cloreto de sódio. Presente numa proporção acima de 99%.
Tem-se também o iodeto de potássio. Iodeto de potássio. Iodeto de potássio. Ki. Responsável pela presença de iodo no sal de cozinha, além de outros sais. Sabendo que o sódio e o potássio apresentam um elétron na última camada e que o iodo e o cloro apresentam 7 elétrons na última camada, assinale a alternativa correta, alternativa que representa corretamente as fórmulas do cloreto de sódio e do iodeto de potássio. A questão foi fofa, porque te falou quais eram as valências. O Na tem 1 elétron, o cloro tem 7. Então, ele vai pegar esse elétron e vai doar para o cloro. Vai ficar 1 Na e 1 cloro. NaCl. Então, aqui já não poderia ser. E o potássio, como está na mesma família do sódio, ele também só tem 1 elétron na última camada. O iodo, como é da mesma família do cloro, tem 7 na última camada. Então, como já tem 7, ele vai ganhar 1 elétron para ficar com 8. Exatamente esse 1 elétron que o potássio tem para doar. Vai ficar Ki. Então, a opção aqui, ó, letra A. Esses sais são muito comuns, muito populares, então é bom vocês saberem os nomes. Ó, sal de cozinha, NaCl, iodeto de potássio, tem iodo no sal de cozinha. Então, aqui, ó, Ki, tá? Beijinho, até semana que vem.